webinar. Sejam muito bem-vindos todos aos webinars da Canção Nova, formar homens novos para um mundo novo. Todos temos uma missão. O meu nome é Sofia Nascimento, sou membro do segundo L da comunidade Canção Nova e tenho a alegria de ser a vossa anfitriã nesta iniciativa. Esta série de webinars que está a decorrer, ela é dedicada à teologia do corpo e queremos partilhar convosco alguns dos ensinamentos de São João Paulo II sobre a pessoa e o amor humano. Esta série é desenvolvida em parceria com o CERTA, o Centro de Estudos e Recursos da Teologia do Amor, que em Portugal se dedica à divulgação da teologia do corpo. O nosso objetivo é apoiar a que cada um de nós possa ser neste mundo um instrumento do amor de Deus. A sessão de hoje é apresentada pelo Monsenhor Duarte da Cunha, que é sacerdote na Diocese de Lisboa, pároco em Santa Joana Princesa, é, entre outras coisas, assistente do Departamento da Pastoral da Família do Patriarcado, autor de diversas obras publicadas sobre a família, das quais eu gostava de destacar Só o Amor Gera Vida, publicada pela Paulus em 2015. Para o Monsenhor Duarte da Cunha, a teologia do corpo foi um abrir de olhos para o que verdadeiramente está em jogo, quer na família, quer na pessoa humana. É mais do que uma descoberta pastoral, é uma forma de, e passo a citar, entrar no mistério de Deus, de me conhecer e de ser quem sou. Antes de começarmos, só duas questões técnicas. Coloquem as vossas perguntas na funcionalidade Q&A, é um Q9 e um A, e usem o bate-papo ao chat para nos transmitirem se estão a gostar. E hoje gostava de vos pedir que escrevessem de onde é que nos estão a assistir, que cidade, e se estiverem a assistir fora de Portugal, que nos dissessem o país. E agora, sem mais demoras, passo a palavra ao Monsenhor Duarte da Cunha. Então, boa noite a todos. Gostaria de começar com uma oração, já que estamos nesta semana de preparação para o Pentecostes, da invocação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, sem os quais também se torna difícil de compreender tudo aquilo que o Senhor nos quer ensinar. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, eu vos suplico o dom da sabedoria para vos conhecer melhor a vós e às perfeições de Deus. O dom do entendimento para uma melhor compreensão da profundidade dos mistérios da Santa Fé. O dom da ciência para seguir na minha vida os princípios da fé. O dom do conselho para que em tudo procure conselho convosco e sempre o encontre em vós. O dom da fortaleza para que nenhum medo ou consideração mundana me possa afastar de vós. O dom da piedade, para que sempre vos possa servir como ideal. O dom do temor de Deus, para que eu tema o meu pecado, Senhor meu Deus, vos ofende. Amém. Então, caríssimos amigos, não sei quem sois, mas estáis por aí, do outro lado da rede, certamente unidos nesta mesma vontade de conhecer o que é o ser humano, o que é o homem, não simplesmente a partir de uma análise ou de um estudo biológico ou sociológico ou psicológico, mas daquele olhar de fé que o São João Paulo II nos ensinou e ao qual chamou teologia do corpo. Semana passada vimos como o homem foi criado por Deus como uma unidade de corpo e alma. Vimos também que, por ser esta unidade, a sua dignidade enquanto homem está espelhada também no seu corpo. O seu corpo não é uma coisa acrescentada, mas é uma unidade tal com tudo o que ele é a pessoa, e o corpo também espelha, também manifesta a dignidade da pessoa humana. Mas ao mesmo tempo vimos que a pessoa é mais do que o seu corpo. Por isso isto levou-nos a falar do corpo como sacramento da pessoa, porque no corpo a pessoa está presente, mas ultrapassa a matéria do corpo. E a aprofundar o conceito de solidão original, foi o conceito que mais estudámos a semana passada, e que o Papa usou, o Papa São João Paulo II usou para levar-nos a tomar consciência de duas coisas importantes: da subjetividade de cada um de nós, ou seja, que cada um de nós tem uma consciência de si e cada um de nós é livre e capaz de se autodeterminar e, portanto, cada um de nós tem uma dignidade que é acima de qualquer questão química ou biológica que fosse, portanto há uma dignidade e a solidão original espelha essa dignidade, porque faz com que o homem se compreenda diferente de todas as outras criaturas, e ao mesmo tempo a solidão original
para além deste aspecto positivo de perceber a dignidade da pessoa humana, tem uma espécie de sensação negativa que leva o homem e Deus, como já vamos ver, a dizer: não é bom que o homem esteja só. Falta algo ao homem solitário. Alguém, como dirá o texto do livro do Gênesis, no primeiro capítulo, alguém semelhante a si e que o auxilia a ser homem, a ser pessoa humana. Por isso as reflexões do Papa estão muito ligadas, não esqueçamos disto. Ele parte do diálogo que Jesus tem com os fariseus, mas depois explora sobretudo os primeiros capítulos do livro do Gênesis, e sobretudo agora no capítulo 2, onde ele está agora mais detalhadamente a explorar estes conceitos que hoje vou aprofundar, e em que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. É muito interessante isto, como vimos a semana passada. Para se ter o homem completo, precisamos de ter o corpo e a alma, a unidade do corpo e a alma, mas também uma companhia. Para dizer isto é bom, não basta dizer isto é a alma e o corpo e tudo o que é a dignidade da pessoa humana individual, mas falta-lhe qualquer coisa, é preciso a companhia. O completo é a companhia. E assim é dito que a suprema grandeza do homem não é ser dominador das criaturas, sentou-se a dar o nome de todas as criaturas, mas o de realizar uma experiência de comunhão. O que é que isto seja, o que agora me proponho explorar um bocadinho. É nesta altura do livro do Gênesis que Deus faz adormecer o Adão, e o torpor é sempre uma coisa significativa na Bíblia, não vou explorar isso, e da costela do Adão a dormir faz surgir a mulher. E depois, e agora cito uma catequese do Papa, que diz, quando começa por citar a expressão de Adão: esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á mulher, visto ser tirada do homem. Porque em português não faz muito significado, mas recordemos que homem em hebraico, neste sentido de varão, diz ish, e a mulher isha, do homem. Quer dizer, portanto, e deste modo, continua do São João Paulo II, agora depois da citação do Gênesis, diz João Paulo II: deste modo o homem, varão, manifesta pela primeira vez alegria e até exaltação de que anteriormente não tinha motivo, por causa da falta de um ser semelhante a si. Andava triste o homem. A alegria para o outro ser humano, para o segundo eu, predomina nas palavras do homem varão pronunciadas à vista da mulher. Tudo isto ajuda a estabelecer o significado pleno daquilo que depois o Papa chama a unidade original. Mais um conceito. Falou da solidão original, falou agora da unidade original. Surge assim este novo conceito. Esta experiência de ser feito para a comunhão torna-se clara com o surgir de um outro ser humano, igual na natureza humana, mas diferente. E por isso complementar, diríamos nós hoje. O homem sentia que faltava algo, mas não nos esqueçamos. O homem sentia que faltava algo, estava triste. Mas é Deus que lhe dá a mulher. A invenção da mulher não é do homem, é da mulher, é de Deus. É Deus que faz com que o homem adormecido dê espaço para que Deus crie a mulher. Um ser que tem a mesma natureza que o homem, mas que é diferente. Um é varão e o outro é mulher. Para a percepção deste outro eu, é fundamental sublinhar o significado do corpo, que também é duplo. Há dois significados do corpo que é preciso aqui distinguir, que é bastante comum, mas é bom sublinhar. Por um lado, a mulher e o homem, pelo seu corpo, sabem logo que são semelhantes um ao outro, osso dos meus ossos e carne da minha carne, e não têm qualquer confusão com outra criatura, nem com cães, nem com macacos, nem com minhocas, nem com nada. Eles são da mesma carne e dos mesmos ossos. Esta percepção do corpo humano é fundamental. Mas há um segundo aspecto, dá-se a percepção da diferença sexual. Na verdade, é um homem que encontra uma mulher e vice-versa. Dois seres humanos, mas diferentes, que se podem completar, digamos assim. Podemos, portanto, distinguir a corporeidade humana, pela qual o homem e a mulher se percebem osso dos meus ossos e carne da minha carne, da sexualidade, pela qual o homem e a mulher reconhecem a diferença entre eles. Vamos ver de seguida que estes dois elementos vão ser fundamentais para se perceber a originalidade da vocação humana à unidade. O webinar 2 falava do espanto, não é? A descoberta com espanto e alegria do outro, reconhecendo que são da mesma natureza, mas também sentindo a atração pela diferença sexual,
revela de um modo bastante claro esta predisposição para serem uma unidade. E é importante aqui voltarmos a recordar o específico do ser humano, que foi evidenciado quando a reflexão sobre a solidão original. Porque ao contrário do que acontece entre os machos e as fêmeas dos animais, a complementariedade entre homem e mulher acontece adequada à humanidade, que é a consciência de si e a autodeterminação. Se o homem, ao contrário dos animais, também há macho e fêmea nos animais, mas o homem e a mulher, o masculino e o feminino, o varão e a mulher, são de dois seres humanos que têm capacidade de se conhecer, autoconsciência, e de se decidir, de se autodeterminar, de decidir os seus atos, de serem livres. E por isso a unidade entre o homem e a mulher vai ter que obedecer à originalidade desta natureza humana que é consciente e que é livre, que é espiritual, diríamos também nós. Portanto, não é um instinto apenas ou uma preservação da espécie que os faz unir, mas é algo de maior. Assim, a complementaridade de duas pessoas que têm consciência de si e decidem livremente amarem-se, acontece onde ambos são conscientes de si, mas também conscientes do outro, osso dos meus ossos e carne da minha carne, conscientes da dignidade do outro, né? E decidem amar-se, né? Decidem dar-se. O homem e a mulher, o homem sai de casa dos seus pais para se unir à sua mulher, toma uma decisão. Né? Leio agora uma citação do Papa, de novembro de 1979. Compreendemos que o conhecimento do homem passe através da masculinidade e da feminilidade, que são como que duas encarnações da mesma solidão original, diante de Deus e diante do mundo, como dois modos de ser corpo e ao mesmo tempo de ser homem, que se completam reciprocamente, como que duas dimensões complementares da autoconsciência e da autodeterminação, e ao mesmo tempo como que duas consciências complementares do significado do corpo. Como já mostrava Gênesis 2:23, a feminilidade encontra-se, em certo sentido, a si mesma diante da masculinidade, ao passo que a masculinidade se confirma diante da feminilidade, da mulher. Precisamente a função do sexo, que é, em certo sentido, constitutivo da pessoa, não apenas atributo da pessoa, é uma nota que o Papa sublinha, é constitutivo da pessoa, não é um atributo que a gente possa decidir, é constitutivo, eu sou aquilo que sou na minha humanidade, também pela minha sexualidade, mostra quão profundamente o ser humano, com toda a sua solidão original, com a unicidade, únicos, e a irrepetibilidade própria da pessoa, é constituído pelo corpo como ele e como ela, ou como ela. A presença do elemento feminino ao lado do masculino e juntamente com ele tem o significado de um enriquecimento para o homem em toda a perspectiva da sua história, incluindo a história da salvação. É uma citação importantíssima de João Paulo II, não vou agora explorar muito porque o tempo é limitado. Mas então, dando um passo da solidão original, que continua a ser decisiva para se perceber que o ser humano não se confunde com nenhuma outra criatura, chegamos à comunhão de pessoas, à unidade original que acontece não através de como os animais, através de um simples acoplar, mas através de uma comunhão de pessoas. E esta será depois concretizada, exatamente, esta comunhão de pessoas é a concretização da imagem e semelhança de Deus anunciada no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Estamos no segundo capítulo, mas, e agora se volto a citar João Paulo II, outra citação muito importante, a narrativa da criação do homem, no capítulo 1 do Gênesis, afirma desde o princípio e diretamente que o homem foi criado à imagem de Deus, enquanto varão e mulher. Homem e mulher ele os criou, à sua imagem e semelhança ele os criou. A narrativa do capítulo 2, pelo contrário, não fala de imagem de Deus, mas revela, de modo que lhe é próprio, que a completa definição do ser humano, nunca nos esqueçamos que quando o Senhor diz não é bom, quer dizer que ainda não está completo. Portanto, a completa definição e definitiva criação do homem, submetido primeiramente à experiência da solidão original, portanto, o homem faz uma primeira pré-experiência, digamos assim, que é de ser da solidão, da tal dignidade do ser humano e ao mesmo tempo de que lhe falta qualquer coisa, mas depois a perfeição do ser humano exprime-se em dar vida àquela communio personarum,
que é o homem e a mulher formam. Como uma personagem, uma maneira, o Papa cita muitas vezes isso, já vinha do Concílio Vaticano II, que é para dizer comunhão de pessoa, mas com um significado mais teológico, não é? E depois o Papa diz isto: a função da imagem está em espelhar aquilo que é o modelo, reproduzir o seu protótipo. O homem, isto é quase uma frase para se decorar, o homem torna-se imagem de Deus não tanto no momento da solidão, quanto no momento da comunhão. Às vezes as pessoas dizem, a imagem e semelhança de Deus quer dizer que é capaz de pensar, que é capaz de decidir. Sim, isso é o momento da solidão. Mas a imagem e semelhança de Deus é no momento da comunhão. Ele, de facto, diz ainda João Paulo II, é desde o princípio, aquele princípio que Jesus refere aos fariseus, não só imagem em que se espelha a solidão de uma pessoa que governa o mundo, mas também, essencialmente, a imagem de uma imprescrutável comunhão divina de pessoas. Nós não somos imagem de Deus porque somos como Deus que manda. Nós somos imagem de Deus porque fazemos uma comunhão como Deus que é a comunhão. Ligando os vários pontos ditos até agora, podemos então dizer que a comunhão de pessoas também se exprime numa comunhão corporal. Isto é um passo a seguir. Entramos aqui, portanto, estamos a falar de teologia do corpo, segundo o Papa, nas considerações centrais que explicam porque se deve falar de teologia do corpo. Porque é que corpo e teologia podem estar associados. Até agora, muitas vezes as pessoas pensavam que teologia faz parte do espírito. Se o corpo humano torna visível a pessoa, significa que tudo o que é corpo manifesta a pessoa. E se a diferença sexual é um elemento tão decisivo, também será próprio da pessoa. Não é? Se a diferença sexual é tão decisivo, e portanto o corpo manifesta a pessoa, então também a diferença sexual manifesta a pessoa. É um elemento próprio da pessoa. Podemos ir ainda mais longe e dizer que se é verdade que a comunhão das pessoas é a verdadeira imagem de Deus e se o corpo é sacramento da pessoa toda, então a comunhão dos corpos entre um homem e uma mulher, sendo não apenas a união de dois corpos, mas a manifestação da comunhão de duas pessoas, manifesta a comunhão divina. Isto mostra a beleza e também por isso a dignidade e a seriedade da sexualidade humana e denuncia tudo o que possa ser mais animalização ou instintivo. Porque a comunhão corporal entre um homem e uma mulher, porque é exatamente a expressão da comunhão de duas pessoas, é livre e consciente. E por isso também consciente das consequências, da verdade, do todo que está ali simbolizado e significado. Podemos agora dar um passo em frente. Vimos como o Papa trata o corpo como uma realidade que ultrapassa em qualquer soma de células, não é uma simples soma de células. E que tem mesmo um sentido teológico, porque traduz de modo visível a comunhão das pessoas. O corpo humano, na sua masculinidade, na sua feminilidade, também permite descobrir aquele dado constitutivo da pessoa humana, que é a do amor como dom de si mesmo. Agora, vamos pensar, esta comunhão de pessoas, que também se espelha na comunhão dos corpos, como é que se concretiza? O que é amar humanamente? Não é? E então chegamos a este conceito do dom de si mesmo. De facto, a comunhão não é um mecanismo automático e irracional, como alguns dizem, é uma química. Não, a comunhão é fruto da inteligência e da liberdade que escolhe e decide. A comunhão é uma unidade de duas pessoas que nasce de três fatores em simultâneo, que é bom sublinhar. Ambos são humanos, portanto livres e conscientes. Ambos querem oferecer-se e acolher-se reciprocamente, e os dois são diferentes, mas complementam-se e completam-se. A união dos corpos, como vimos, é então expressão da comunhão das pessoas, a união do masculino e do feminino, a comunhão das pessoas que deriva de um ato de conhecimento, de um ato de liberdade. Este homem e desta mulher tomam consciência de si e do outro, da sua igual dignidade e da diferença sexual, da complementariedade sexual, da possibilidade de se completarem e da vontade de se darem reciprocamente. Quando no livro do Gênesis é dito, por isso o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne, diz o Paulo II, está presente, ainda que de maneira implícita, que há uma decisão. Portanto, é um ato livre. E que esta é posta em ação. O homem decide sair de casa. Amar é, por isso, um ato consciente e uma decisão que envolve a pessoa toda. O conhecimento, a vontade, o corpo. E
claramente no corpo não é só a parte mais genital, digamos assim, ou afetiva. O corpo é tudo o que é a carnalidade do seu viver. O corpo é tudo o que é aquilo que faz parte da sua relação com os sentidos. É que o corpo é a doença e a saúde. O corpo é, às vezes, o mau feitio ou o bom feitio. O corpo é tudo aquilo que nós somos, não é? E que é posto também em ação na nossa entrega ao outro e no acolhimento do outro. Não só nestas catequeses também, é preciso recordar, o Papa João Paulo II, ficou conhecido, já da outra vez vos disse isso, como o GS 22, GS 24, não é? Gaudium et Spes 22, não é? O homem só se revela, só em Cristo o homem se revela plenamente, descobre quem é plenamente, e o homem é a única criatura querida por si mesma e só se realiza plenamente no dom sincero de si mesmo. Portanto, no Gaudium et Spes 24, o homem é dito, e é uma frase que provavelmente terá sido Karol Wojtyła, que pertenceu às comissões preparatórias deste documento durante o Concílio Vaticano II, tudo leva a crer, foi ele mesmo que esteve na origem também desta frase e, de facto, depois, como Papa, volta a repetir várias vezes. O dom sincero de si mesmo. Portanto, a comunhão de pessoas é o dom sincero de si mesmo. Agora, é preciso introduzir aqui um conceito ainda novo. Porque parece que voltamos atrás, mas não é tanto um voltar atrás. Que é aquilo que o João Paulo II chama a nudez original. Bem, falamos nudez, portanto estamos claramente a falar de questões de corpo. Depois de ter introduzido conceitos tão decisivos para a teologia do corpo, como são o da solidão original, da unidade original, da comunhão de pessoas, do amor como escolha livre e dom sincero de si, o Papa fala da experiência original do homem para mostrar que Deus criou tudo bem. E ao mesmo tempo para recordar ao homem o que ele é desde o princípio. Se o amor é uma decisão, comecemos por dizer isto, é um ato moral. Posso escolher bem ou posso escolher mal. A moralidade entra nessa possibilidade da escolha errada. Né? Do juízo que eu faço para escolher bem ou para escolher mal, da consciência que eu tenho aplicada a esta decisão. Etc. Com isto o Papa faz o ponte entre o plano de Deus, objetivo, o que é bom, e o agir do homem que tenta acertar o seu passo com este plano. Entre o que podemos dizer ser objetivo, porque faz parte da estrutura do homem, da sua natureza, e o que é subjetivo, que é próprio de cada pessoa, da sua interioridade, da sua autoconsciência, da sua liberdade e, portanto, que é fruto também das suas decisões. Os santos são aqueles que acertam o subjetivo com o objetivo. Ora, a expressão-chave para falar desta experiência humana, que pertence à verdade do ser humano, criado por Deus à sua imagem e semelhança, será o nudez original. E como? É uma coisa muito interessante. Uma frase, se calhar pouca gente reparou, mas já lá vamos. No diálogo com os fariseus sobre o divórcio, no capítulo 19 de São Mateus, Jesus fala do princípio. E lembro que vimos que isso se refere também ao que é próprio do plano de Deus, foi o que vimos a semana passada. Vimos ainda que este plano realizou-se na história antes do homem ter pecado. Por isso era tal solidão original, a sua verdade original, aquilo que estava como no princípio, que era o plano de Deus. Né? E depois vimos que isso foi adulterado, sem, no entanto, e isto é uma coisa muito importante, vou agora repetir isso para umas 3 ou 4 vezes daqui até ao fim, sem, no entanto, deixar de ecoar no homem atual aquele que era a verdade sempre do homem. E por isso permanece no homem a esperança de ser redimido, de ser salvo. Porque o eco do homem do princípio continua presente. Então, esta nudez original, o que é? No livro do Gênesis, no capítulo 2, a certa altura, diz: os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não se envergonhavam não quer dizer que eram uns desavergonhados. Quer dizer, não tinham, os ingleses dizem naked without shame, que não é a mesma coisa que naked shameless. Não é? Nós dizemos nus sem vergonha, que não é desavergonhados. O que é este sem vergonha? Sem vergonha, a vergonha é uma percepção que a gente tem psicológica também, de uma certa peso da consciência, de uma certa desarmonia entre aquilo que devia ser e aquilo que é, entre a maneira como é olhado e como é que eu sou visto e como é que eu me percebo a mim mesmo. A vergonha é uma certa questão psicológica e também relacional. A nudez original não é, por isso, uma nudez despida de consciência. Como se poderia dizer em português corrente, uma nudez desavergonhada.
mas é uma nudez profundamente consciente, porque olha para o outro e a única coisa que pensa é: quer-me dar a ti. Quer dizer, e a vergonha entra com o pecado. E de facto o relato do pecado original é exatamente este: o homem e a mulher desobedecem à indicação de Deus, com a pretensão de conhecerem o bem e o mal, e depois escondem-se. E Deus aparece e diz: onde é que vocês estão? Estava ali, mas como estava nu, escondi-me. E quem é que te fez saber que estavas nu? Quer dizer, de onde é que te vem essa experiência da nudez? O que é que tu fizeste, homem de Deus? Pecaste, quer dizer, viraste, desobedeceste, pretendeste ser tu e ficaste de desarmonia. Portanto, esta percepção de que a nudez original é um estar em harmonia com Deus, com o outro, e um estar em harmonia significa, não esqueçamos de outra coisa, que o Papa, ainda antes de ser Papa, o Karol Wojtyla, no livro Amor e Responsabilidade, tinha desenvolvido muito um conceito que eu considero essencial, que é: a diferença de amar é usar. Quer dizer, o oposto do amor é o uso. Uma coisa, o amor é dar-me a ti, o oposto disto é usar-te para mim. Este é o oposto. E por isso, quando um olhar, um homem e uma mulher se olham sem a vergonha, no sentido sem o pecado, olham-se não para se usar ou com medo de ser usado, mas olham-se com a vontade de se dar e de se acolher. E por isso, em total harmonia. Não é? Quando entra o pecado original, desaparece esta nudez original. Não é? Quando se fala de nudez original, está por isso a falar de experiência original, quando o pecado ainda não for introduzido, e assim o homem e a mulher se olhavam na sua verdade, com o desejo de se darem e de se acolherem reciprocamente, sem qualquer sombra de uso ou abuso. A experiência vivida entre homem e mulher não tinha a marca daquilo que veio ter posteriormente. Ou seja, não pensam no outro como se fosse algo ou alguém que eu possa possuir, ou de quem eu possa tirar prazer, nem se temem ser assim olhados pelo outro. Eu não quero ser olhado, tenho vergonha que o outro olhe para mim assim. Não é? A experiência do pudor, uma experiência que depois será certamente desenvolvida nos próximos encontros com os outros conferencistas, é uma experiência fundamental como oposta desta da nudez, porque o pudor já é uma tentativa de tornar, a partir de um certo esforço nosso, a consciência de que tenho que me proteger e tenho que proteger o outro de me olhar com uma vontade de possuir. Quando a rapariga se veste de uma maneira provocante, está a perturbar o rapaz que a olha com desejo de a possuir erradamente. Ele é que peca porque olha assim, mas o pudor protege o outro deste pecado. Portanto, é uma questão de caridade. Portanto, a ausência de vergonha na nudez original mostra a consciência da harmonia que tinha todo o estado original. Ao falarmos da consciência da nudez, por isso é evidente que há algo de corporal envolvido. Temos de fazer referência então ao corpo e ao facto de o homem e a mulher estarem um diante do outro, de se verem. Por ser sem vergonha, significa que a partir dos corpos se faz a experiência de um encontro de pessoas. É outro dado fundamental. Não se encontram só os corpos, encontram-se as pessoas. Não é? E porque o corpo é sacramento e transparece a pessoa, quando uma pessoa sem pecado, digamos assim, com pureza, olha o outro, vê-o no corpo a pessoa. E até por isso é que às vezes o corpo não é muito bonito e a pessoa é fantástica. E a pessoa sente uma atração fantástica. E às vezes o oposto também é verdade. Não é? Portanto, esta capacidade de ver para além daquilo que está à vista, mas através daquilo que está à vista. Não é tirando o que está à vista, mas é dentro daquilo que está à vista, que é o corpo. Porque o corpo é sacramento da pessoa. Não é só a roupa que a pessoa usa, mas é a pessoa na sua corporeidade. Esta experiência, então, da nudez original, como é a todos evidente, choca com aquilo que é vivido pelo homem atual e que também será descrito no livro do Gênesis depois do pecado original. É por isso que podemos concluir que existiu uma inocência original. Portanto, associada a esta nudez original, havia uma inocência original, que é contraposta ao estado atual de pecado original e de vergonha. Na realidade, surgiu do homem e da mulher este pecado por eles terem desobedecido a Deus e por isso ficarem com vergonha e se esconderem. Desarmonia. Por outro lado, a inocência original, o significado original da comunhão e da unidade original continuam como uma espécie de eco capaz de nos revelar na nossa própria consciência
a norma segundo a qual a relação entre o homem e a mulher nunca deveria ser reduzida a uma questão de posse e de uso. Apesar de todo o pecado, apesar da desarmonia, apesar das tentações, apesar da concupiscência, permanece um eco a dizer isto não é bom. A mulher olha o homem não com vontade de possuir, mas de se dar e de se acolher, etc. Então, com respeito e vice-versa. Podemos então dizer que, ao falar de nudez original, o Papa está a pensar não apenas numa coisa externa, né, a nudez, não tem roupa, mas em algo que consiste numa experiência interior e da consciência que abraça o todo o ser humano. No plano original de Deus, homem e mulher foram criados para viverem em comunhão e serem assim expressão da unidade de Deus, foi o que dissemos. Para isso, os seus corpos deveriam estar de acordo com esse projeto, porque era a unidade da pessoa. É interessante, porque a certa altura a gente percebe que a desarmonia não é só entre o homem e a mulher, mas é dentro do próprio homem, entre aquilo que ele acha que devia ser e aquilo que ele acaba por ser. E, portanto, entre o corpo com umas certos instintos mais animalescos e o coração do homem, às vezes, mais puro. E às vezes o contrário, quer dizer, às vezes o coração completamente impuro, né, com desejos completamente desordenados. Portanto, há aqui esta desarmonia que é fruto do pecado, que a gente esconde-se de Deus, a gente esconde-se do outro, mas a gente vive dentro de nós muito confuso. E por isso é bom falar da pureza. Né? A experiência da nudez original é a experiência de pureza, que é uma virtude, né, que é a virtude da sintonia entre o corpo, a consciência e o plano de Deus. Está tudo em sintonia. Então, podemos agora dar um último passo do dia 2, e já estou a alongar-me, que é de falar do dom recíproco, que é o amor esponsal. Portanto, se o plano de Deus significa que o homem e a mulher são criados à imagem de Deus, são imagem de Deus no momento da comunhão, e se o corpo é sacramento da pessoa e a comunhão dos corpos do marido e da mulher, que deixaram a casa do pai e da mãe para se unir, portanto, conscientes e livres, exprime essa comunhão de vida que é a imagem de Deus, então a nudez original, entendida como pureza, e por isso sem a marca do pecado, que é a que está na base da vergonha, porque todo o amor é dom de si e porque toda a nudez original significa, podemos dizer que é originalmente a união dos corpos manifestava esse dom recíproco que é a imagem de Deus. Não é só um dom de mim, mas é um dom e um acolhimento, porque eu me dou e tu te dás. Não é? E este é o âmago da relação do amor esponsal entre o homem e a mulher. E pronto, e teria mais algumas coisas para dizer, mas eu acho que aqui já mais ou menos está tudo o que é essencial, e deixar a porta aberta para isso que vai ser hoje a experiência do pecado, das concupiscências, da desarmonia, mas depois também da redenção e da salvação que virá com Jesus Cristo. Obrigada, Monsenhor. Foi uma partilha riquíssima. Tenho a certeza que quem nos está a ouvir gostou imenso do que ouviu. Este lugar do espanto em que de repente percebemos que a nossa Igreja Católica tem uma proposta tão linda e uma maneira tão linda de olhar para a comunhão dos corpos, para a sexualidade humana, e que vai dar uma resposta tão diferente ao mundo em que vivemos hoje, que eu desafiava aqueles que nos estão a acompanhar a realmente não deixarem de ler as catequeses de São João Paulo II sobre a teologia do corpo. É um livrinho grande, mas vale a pena ser lido, onde o Papa aprofunda as ideias que aqui falámos hoje, porque é importante que a Igreja Católica conheça aquilo que ela diz de si, do homem. E no mundo em que nós vivemos hoje em dia é realmente o contrário disto, não é, Padre? Vivemos ao contrário, o mundo diz-nos o contrário. Eu, se puder sugerir aquilo que eu fiz noutros tempos e que eu julgo que é bom fazer, é, mesmo em grupos de amigos, lerem essas catequeses. Não são textos fáceis, não são textos imediatos, mas também não são o fim do mundo. E o Papa repete-se bastante, portanto, ajuda. Em grupos, de lerem 2, 3 catequeses e depois comentarem. Isso pode demorar 2 ou 3 anos, paciência, demora o tempo que for. O Papa também demorou 5 anos a fazer essas catequeses, mas aprofunda-se imenso e fica-se a perceber muita coisa, completamente. É uma outra maneira de olhar para a pessoa humana, mas isso depois muda, porque quando é feito aos poucos, penetra de tal maneira em nós que não é que a gente se torne logo mais santos, mas tornamos certamente mais interessados na santidade.
Padre, eu queria agradecer-lhe imenso a sua participação nestes 2 webinars, foram muito bons, foi uma partilha muito rica. Tenho aqui no nosso chat alguns participantes a dizer que têm gostado muito. Estão-nos a ouvir nós do sul de Portugal. Há também uma pessoa que nos ouve de Moçambique, de Espanha também sei, apesar de não ter dito, que sei que também nos está a ouvir, e havia também pessoas do Brasil. Portanto, estamos aqui com esta gente a fazer comunidade, não só em Portugal, mas também fora. E pedia-lhe para concluir o nosso webinar com uma oração. E antes disso, lembrar a todos que os webinars da Canção Nova vocês podem aceder através do www.cançãonova.pt/webinar, onde se podem inscrever. E se quiserem saber mais, também na página do CERTA, www.teologiadocorpo.org. Antes de terminarmos com a oração do Monsenhor, via partilhar também convosco que amanhã a Canção Nova começa uma outra série de webinars dedicadas à economia, à gestão e à liderança, dirigida a todos os empresários que têm neste momento a grande missão de reconstruir Portugal e de reconstruir o mundo dos negócios. Portanto, se nos estão a assistir e são empresários, estejam connosco também amanhã. Aos outros que não são, não deixem de participar connosco, pelo menos na evangelização, divulgando esta iniciativa, partilhando estes webinars. Podem encontrá-los todos na página da Canção Nova. Partilhem nas vossas redes sociais. Talvez assim possamos também salvar mais vidas e ganhar mais almas. Padre, termino com a sua bênção e cá vos esperamos amanhã ou quinta-feira. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Boa evangelização. Obrigada, Padre.